Nova, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, da nossa igreja tão amada e querida, Conversas que Importam. E a gente tem esse nome porque, de verdade, a gente acredita que as conversas que a gente vai ter aqui são importantes e elas vão ser importadas para outros lugares também. A gente hoje recebe Karina Matoso, uma missionária maravilhosa, que é uma mulher de Deus, uma mulher que ama o Senhor, ama a Igreja de Cristo e que é minha prima. É o segundo episódio dela com a gente, então se você não assistiu o primeiro, você vai ter que voltar aqui e assistir para você aprender mais sobre amor a Deus e a Igreja de Jesus. Karina, bem-vinda de novo no nosso podcast. Obrigada de novo por estar aqui no Canadá, na nossa casa, por ter vindo do Brasil para cá e continuar aqui servindo a Deus, fazendo um monte de coisa já, né? Muita coisa, muita coisa. Estamos trabalhando muito, mas está sendo um tempo muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber tão bem aqui nesse lugar. Nada que um risoto de camarão não resolva, tá? Você tá devendo, você ainda não preparou, então você Vamos foi ver, trazida para cá vamos negociar, vamos para isso. negociar. Não, trouxe um bolo de rolo, tem todo É, goiabada, goiabada, tem. tá, tudo bem. Ó, para quem não assistiu ainda e vai voltar daqui a pouco, né, quando a gente terminar esse episódio, vai voltar lá pro primeiro, fala um pouquinho quem você é. Bem, meu nome é Karina, eu sou de Recife, Pernambuco. Tenho muito orgulho da minha terra, mas já faz 6 anos que eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo. Porque eu tenho atuado como missionário em tempo integral na Missão Avalanche, uma base de missões urbanas, uma agência de missões urbanas que funciona desde 2004 lá no centro de Vitória, e tem a proposta de trabalhar com problemáticas urbanas. Então, de forma muito breve, é isso. Cresci dentro da igreja, sou da igreja anglicana desde criança, uma igreja que eu amo muito, da mesma igreja há 30 anos, faço parte da mesma igreja. Desde a inauguração da igreja, a gente estava Desde a lá no primeiro inauguração, domingo. exatamente, desde a inauguração da igreja, eu sou dessa mesma igreja, que fica em Recife, né, continua sendo uma igreja que me apoia, é uma igreja que eu estou vinculada hoje como seminarista da igreja, eh, e mesmo morando em Vitória, eu continuo, fazendo parte dessa casa, lá em Recife. Isso. Tá, e a gente na nossa conversa anterior, a gente falou sobre a missão Avalanche, que é a Isso. missão que você atua. E aí eu já queria deixar aqui o site, é Missão Avalanche? Não, avalanchemissões.org Tá, é o nosso site. O Instagram também, Avalanche Missões, bem facinho. tá. E aí você estava falando sobre escolas que vocês têm Isso. lá. E eu queria que a gente hoje explicasse um pouquinho mais sobre essas escolas, porque eu tenho certeza que quem assistiu ficou com curiosidade Uhum. e talvez pessoas vão até sair de onde estiverem para ir para a escola e fazerem parte do que Deus está movimentando ali. Isso, a gente tem alguns treinamentos, né, a gente chama de escolas, mas são treinamentos, onde a gente aplica Bíblia, cosmovisão bíblica a temáticas que têm a ver com problemáticas urbanas. Tá. Então, a gente já teve diversos temas, isso às vezes vai mudando ao longo dos anos, né, dependendo do enfoque que a gente quer dar naquele período, mas basicamente a gente trabalha com o treinamento de missões urbanas, que é um treinamento geral de missões urbanas, tem um enfoque de ser assim, quase que 50% prático e 50% teórico, então a gente tem aulas, mas também tem práticas de missões urbanas A prática acontece em Vitória em mesmo? Vitória mesmo, no meio da cidade, então a gente vai, para as ruas mesmo, para fazer o prático de missões ali. Se envolver com aquilo que a gente já se envolve na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então isso faz parte do prático, né, você tem uma imersão. Tá, Então a intenção do Avalanche é promover esse ambiente de imersão. Então a gente atua com alguns eixos, né, o eixo de missões urbanas, dentro disso a aí partir de que idade pode participar? depende do treinamento. Quando, com exceção de sexualidade e aconselhamento, a partir de 16 anos. Sexualidade e aconselhamento, só 18 para cima Entendi. mesmo. Mas a gente tem esse treinamento em missões urbanas, essa imersão em missões urbanas, tem o treinamento de sexualidade, tem um outro treinamento de aconselhamento, mas para fazer o treinamento de aconselhamento, é um pré-requisito ter feito de sexualidade antes, porque a gente usa as bases teóricas para o aconselhamento vem desse treinamento dessa escola Entendi. de sexualidade.
A gente tem também o de Fé e Alimento, que é a escola mais deliciosa do Avalanche, Tá. que também tem a parte prática de colocar a mão na massa e de a gente entender a nossa relação com o alimento, que fé tem a ver com alimento. E o treinamento de autocuidado também, é um que a gente esses acontecem de forma presencial, esses que eu citei. Mas a gente também tem alguns outros modelos que a gente tem dentro da nossa plataforma de escola online. A gente tem, moda consciente, a gente também tem, treinamento na área de refúgio, né, falando dessa questão do refúgio no mundo mesmo. A gente tem também escolas que a gente já gravou no período da pandemia, focada em missões urbanas. A gente está para lançar também uma nova escola de missões urbanas, mais atualizada, com professores maravilhosos, gente muito boa aí pelo Brasil, que a gente conseguiu gravar algumas aulas. Então, no momento, esse, acho que eu lembrei de Muita tudo, opção. são os treinamentos que a gente tem. Alguns, a maioria que eu citei é presencial, né, esses últimos, de forma online, mas também a gente tem disponibilizado dentro de plataforma online um fórum que fala sobre, o Maio Laranja, né, do cuidado, uma prevenção de violência contra, criança e adolescente. É um fórum que a gente tem gravado também muito, muito Interessante. legal, com gente que trabalha, atua nessa área, né, de proteção à criança e adolescente. Então, a gente tem alguns materiais bem legais. Para se inscrever nessas escolas, como funciona? Lá no nosso site vai ter todas as informações de valores, como é que funcionam as escolas. Você pode entrar no site, vai ter lá todas as opções que vai ter naquele período. Não sei em que momento, você está, em que ano, em que mês você está assistindo esse podcast, mas, lá dentro do site você vai ver as datas dos treinamentos que vão estar disponíveis, nos próximos meses, e aí você pode conhecer a gente melhor também. E você consegue meio que ver um perfil de pessoas que são mais aptas a participarem de uma escola como essa ou não? Olha, eu acho que uma das grandes Eh eh, uma das grandes graças que a gente tem no Avalanche é a gente ter gente de toda idade, de todo tipo, de toda denominação, tudo misturado lá, num lugar só. Isso é maravilhoso. Para você ter ideia, quando eu fiz escola lá, de aconselhamento, eu fiz escola com Dona Juju, uma senhora de 80 e poucos anos. Nossa, que Eh, privilégio, hein, um aprender privilégio, dela ela era também. maravilhosa, eu sou muito fã dela. Então assim, e tinha gente de 18, 20 anos junto. "Ah, não, é só para liderança?" Não, é para liderança, é para pastor, é para membro de igreja, é para quem converteu há pouco tempo e tem algumas questões na fé. Então a gente não tem, um critério, assim, de corte, a gente consegue unir no mesmo lugar pessoas que vêm de histórias de denominações muito diferentes, né, de linhas teológicas muito diferentes, a gente consegue juntar no mesmo lugar, porque o que nos une é a palavra de Deus. Então o que a gente vai estar fazendo ali é expondo a palavra de Deus, esmiuçando a palavra de Deus e trazendo aplicações práticas daquilo que a palavra de Deus fala sobre esses temas que a gente comentou anteriormente aí. Nossa, entendi. Essas escolas, elas duram mais ou menos quanto tempo cada uma? Ou depende? Olha, as escolas presenciais ou duram uma semana ou 2 semanas. Depois da pandemia, a gente encurtou o período de escola, porque a realidade mudou muito, né. No Brasil, a questão do deslocamento, a gente sabe que, dificultou, facilitou algumas coisas, né, o online nos permite muita coisa, mas também dificultou algumas outras coisas. Então, eh a gente tem escolas que duram uma semana e algumas 2 semanas. Isso também dentro do site você vai ver cada uma, assim, falando é mais difícil a gente especificar, mas lá no site você vai ver as que duram uma ou 2 semanas, eh, e é isso. Tem uma boa gama de opções ali, de treinamentos. E uma curiosidade mais pessoal, assim, qual é a tua parte favorita de ver as escolas acontecendo, de ver as pessoas chegando e imagino que deve ser ruim também dar tchau para um monte de gente, né, que É, você se é. apega, mas qual é a tua parte favorita? Eu acho que, assim, particularmente, eu gosto muito dessa interação
de conhecer gente do Brasil, às vezes do mundo, que brasileiros geralmente que vêm de outros países, que conhecem a Avalanche e querem fazer os nossos treinamentos. Eh É conhecer o os irmãos ao redor do mundo e poder ouvir da realidade de cada um, da realidade de cada igreja, que às vezes tem suas particularidades, mas muitas vezes também tem muita coisa semelhante, assim. De norte a sul do Brasil, tem gente lidando com questões parecidas. Então é bom ver as diferenças, mas também é bom ver as semelhanças e ver assim: "Nossa, meu irmão também está passando por isso, nesse lugar, o que que a gente pode fazer para caminhar junto, eh, como é que a gente pode pegar a Bíblia e aplicar a realidade da pessoa, o que que a Bíblia tem para dizer para essa situação aqui. Então eu acho que o que eu mais gosto é de ver essa multiforme graça de Deus funcionando ali na prática e de conhecer esses irmãos, de criar amizade, vínculo, ouvir as histórias. Dá um trabalhão montar essas escolas, Imagino, dá muito sim. trabalho. Logisticamente, A né. logística é difícil, eh, receber, né, a gente quer receber bem também os alunos. Dá um trabalhão, mas, cara, é maravilhoso, assim, eu fico imensamente feliz de ver a nossa base cheia de gente, sabe. De ver um monte de gente circulando lá dentro, eu fico bem feliz, eu gosto pra caramba. E nesse tempo servindo, porque são 6 anos 6 servindo anos, 6 anos. em tempo integral, o Isso. que é que você aprendeu sobre o amor de Deus? É muito maior do que eu achava que era, porque eu descobri que eu sou muito pior do que eu achava que eu era. Hum. Eu acho que quando a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, a gente vai entendendo melhor quem de fato é o ser humano e quem é esse ser humano caído e o tamanho do rompimento que foi a questão do pecado na humanidade. Eh, e aí eu acho que é uma quase que uma balança, assim, que a gente vai vendo, cara, foi desastroso isso aqui. Sim. Olha o tamanho do amor E da graça que diante veio, desse desastre que que foi abalou a o história. pecado que abalou toda a realidade, né. Então, acho que quando a gente vai se deparando com o desastre que é a queda e o pecado na humanidade, a gente vai vendo o tamanho do amor e da graça de Deus sobre a humanidade também, sobre as nossas vidas. E o quanto que a gente depende disso. Não é assim: "Ah não, eu preciso disso aqui para andar um pouquinho", não, é para existir, sabe. Eh o ar que a gente respira, a gente depende de Deus, E entendeu. é comum algumas pessoas chegarem lá sem ter essa noção, irem para a escola sem ter a noção de que Deus de fato ele é o próprio amor. Olha, eu acho que eu posso falar da minha experiência também, de quando eu cheguei lá, quando eu fui fazer escola. Eu fui me achando muito boazinha, né, legalzinha, líder de célula, líder de um monte de coisa, super envolvida, super evangélica, engajada com tudo. Cheguei lá assim, né, "Não, porque eu sou líder de célula, porque eu sou líder de jovens, porque não sei o quê, Tem né, muita experiência? cheia de experiências na igreja. E aí, o Deus me deu uma rasteira, assim, e muitas fichas foram caindo. Então eu acho que é comum sim, Quando você fala que Deus te deu eh uma rasteira, o que é que você quer dizer isso? eu até citei isso no jantar que a gente teve com a liderança, né, aqui da igreja. Deus me deu uma rasteira me mostrando de fato que eu não sou tão boazinha assim, e que quando a gente teve uma aula, lá sobre Gênesis 2, o Gênesis 1 e 2, né, falando de criação, quando, Andrea, a líder da missão, estava dando essa aula explicando sobre as 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ela destacou que, o bem e mal estão na mesma árvore. E eu entendi que, por muito tempo na minha vida, eu estava muito preocupada só em tentar não fazer o mal e fazer o bem. E eu achava que ser crente era isso, era fazer o bem. E eu estava fazendo o bem.
então estava de boa, então eu estava bem na fita com Deus, né, porque eu estava fazendo bem. Mas na realidade a proposta do Senhor é que a gente saia dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque os 2 estão na mesma árvore. E eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer as coisas boas, não tem que Claro. fazer o bem, mas a motivação do coração, onde está o meu coração? Muitas vezes a gente faz o bem para nossa própria glória, por mais: "Ah, estou fazendo bem para outra pessoa", mas é para o meu ego, sabe? E a proposta do Senhor é que a gente vá para a árvore da vida e viva essa vida plena nele. E no final de tudo, a árvore que vai estar lá, no meio da Nova Jerusalém, é a árvore da vida. E quando eu entendi isso, que, eu vivia pendulando entre esse bom e mau comportamento, entre fazer o bem ou fazer o mal, isso bugou minha cabeça de uma maneira que eu fiquei assim: "Mas não era para fazer isso?". Então eu No que entendi eu tudo fiz a vida errado, esse tempo inteira. inteiro eu estava entendendo tudo errado. Mas foi maravilhoso a ficha cair, eh, porque eu acho que isso leva a gente para um lugar de mais humildade e mais dependência. E não é que porque eu entendi isso naquele dia que, nunca mais eu fiz nada de errado e nunca mais eu fiquei nessa tentação de ficar nesse pêndulo dessa árvore. Eu acho que isso é uma constante tentação para todos nós, da gente voltar para essa árvore e ficar: "Não, só preciso fazer o bem", e o nosso coração esquecer de amar a Deus, o nosso coração tá mais focado no amor a gente ou no que o outro diz ao meu respeito, ou no que o outro vai pensar sobre mim do que, no que o próprio Deus E tá aí quando você achando. está falando dessas 2 árvores, quando você entendeu que você tem que buscar e você tem que se alimentar ali da árvore da vida, em palavras simples, práticas, o que seria isso? O que é que a como é que você fez isso? Como é que você faz isso? Qual é a sua escolha? Eu acho que isso nos leva a entender que Deus é o centro de tudo, e não eu, é porque às vezes a gente usa Deus como um acessório, sabe? É. Usa Deus para o meu próprio bem. Então eu recorro a Jesus, eu recorro a Deus como um guru e um benfeitor, é alguém que vai me ajudar a conquistar os Os meus meus sonhos, os planos. meus planos, as coisas do meu jeito, e se eu fizer tudo certo do jeito que ele está falando, eu vou ganhar aquilo. "Ah não, porque ele disse que ia me dar", enfim, a gente distorce as coisas, sabe. Eu acho que é tirar a gente do centro das coisas, tirar o próprio ser humano da centralidade da existência e lembrar que o centro é o Senhor. E a história toda da nossa existência, da existência de toda a criação, diz respeito a Deus e não a mim, sabe. Eh, Isso faz tudo Faz toda mudar. a Você não diferença. consegue se comportar da mesma forma, porque Não, não é sobre não. você. Só que a gente constantemente é tentado a voltar para esse lugar. Só que eu acho que entender isso me ajuda a lutar contra essa tentação de Eu acho que voltar te para dá esse arma lugar. pra lutar, né. Exatamente. Não é que eu não voltei depois que eu entendi isso e nunca mais não, meu coração humano continua aqui, um ser que milita entre carne e espírito, e eu sei que eu preciso fortalecer o meu espírito, eu sei que eu e como é que eu faço isso? Como é que a gente precisa fazer isso? Buscando amar a Deus mais e melhor, todos os dias, porque no final, a equação é sobre quem ou o que eu amo mais. Nossa. Eu amo mais a Deus ou eu amo mais a minha vontade? Quando a gente peca é porque a gente ama mais a nossa vontade, é porque a gente ama mais o que a gente está querendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E todos nós passamos por isso, e eu passo por isso constantemente. E a nossa luta é: eu preciso aprender a amar a Deus mais e melhor. É é uma questão de amor e de ordenar os amores. E eu acho que quando você convive com tanta gente diferente, você aprende realmente muito, porque você vê o amor de Deus de formas diferentes. Sim, Você vê uma pessoa que ela é extremamente amada por Deus e que ela reflete isso
através das palavras, sim. outra pessoa é através do serviço, outra pessoa é através de tantas outras possibilidades, e você começa a ver o amor vai construindo ali na sua mente, na nossa mente, acontece muito com a gente em igreja, a gente vai vendo Deus se mostrar de forma diferente, com pessoas diferentes, e a gente vai construindo a imagem de que, de fato, como você falou, que o amor de Deus é muito além, é muito É. maior do que a gente aprendeu, e a gente aprendeu com a gente mesmo, né, com a nossa limitação. É, e a gente acho que a gente precisa viver revisitando isso. É por isso que eu acho que a gente precisa da igreja local, a gente precisa estar na comunhão dos irmãos, a gente precisa estar se submetendo à palavra constantemente, porque é muito fácil esquecer. E é muito fácil a gente se encantar e se apaixonar com coisas que não que a gente não deveria estar tão encantado e tão apaixonado assim, e se desapaixonar pelo Senhor, sabe. É fácil acontecer, porque, o automático do nosso coração é, desde a queda, é a gente se Se afastar. voltar e querer governar, sabe. É a gente querer estar no centro, é a gente querer estar governando nossa própria vida ou Isso, governando a vida dos outros. É eleger isso outras mesmo. coisas para governar a nossa própria vida ou a vida dos outros, até a vida de quem a gente ama. A gente quer mandar, a gente quer governar. Uhum. Desde a queda é isso, então a E a esquece luta que é um é essa, Deus. é se abandonar em Deus, e aí deixar que ele governe. Então E isso isso é um não é um processo difícil. vitimismo, isso é um processo de filho que confia em um pai. Exatamente. Exatamente. É. E é um processo difícil, eu acho que todo crente passa, né, esse processo de, aprender a confiar no Senhor, aprender a caminhar de fato com o A não Senhor, ter medo. a não ter medo. Eh, é é um desafio, mas eu acho que essas coisas foram coisas muito relevantes que eu aprendi ao longo desse tempo em missão, que foram muito importantes para minha vida e que eu vejo acontecer na prática. Não tô muito longe de chegar num lugar que Numa eu perfeição, né. né, isso Não tem isso, aí exatamente. não é nem tem isso, mas, às vezes eu olho pra mim e eu: "Caraca, eu tô preciso melhorar muita coisa ainda, tem muita coisa no meu coração que eu vejo que, cara, eu preciso amar mais a Deus e melhor". Meu amor por Deus às vezes é muito fraco ainda, é é muito fraco. Um ponto interessante que você falou é como é importante estar na igreja local. Na base missionária da Avalanche, as pessoas que servem lá, elas têm uma igreja local? Sim, sim, todos nós estamos envolvidos em alguma igreja local. Na mesma igreja? Não, nós não somos da mesma igreja. Os missionários que estão lá na base são de igrejas na região da Grande Cada um Vitória. escolhe a Isso, sua. cada um escolhe a sua, se envolve com alguma a gente tem algumas igrejas que são mais próximas, né, da missão, que, são as igrejas que nós temos nos envolvido, que somos membros, temos Sim. frequentado, mas não existe uma obrigatoriedade de estar envolvido com essa igreja, não, cada um escolhe, porque a gente entende que a missão não é a igreja. A missão é uma organização para-eclesiástica, a gente anda junto com a igreja, mas a gente não é uma igreja local. Que a gente ouve, pessoas falando sobre experiências de missionários que foram para alguns lugares, algumas escolas, e nunca mais voltaram para a igreja local, porque, de alguma forma, esses missionários eles começaram a entender que a igreja local era limitante, e que a igreja dele era o mundo. E eu já vi várias experiências de pessoas que entraram em depressões, porque ficaram sozinhas, e a gente não é feito para ficar sozinho, a gente é Sim, feito para pertencer e permanecer. Então, algumas escolas até meio que perderam a credibilidade de muitas igrejas por isso, porque tiram uma pessoa que, se a igreja enviou, era alguém que aham, era importante para a igreja. Falou: "A gente vai semear isso para você". E a pessoa foi e não voltou. E não está em lugar nenhum mais, o missionário quando ele é jovem, ele não vai ver que ele não está em lugar nenhum, ele é. vai se achar o máximo, porque ele está aqui e ali, e ele é de todos, ele é do reino, mas É, é nocivo isso. olha, na minha visão,
não tem como desvincular de igreja local, sabe, não tem como o missionário, não estar, ligado a alguma igreja que envia, que dá suporte, não necessariamente que mantém financeiramente, mas que, também Se pode mantiver mantê-lo. financeiramente, melhor ainda, né. Melhor ainda, mas que cuida da vida do missionário, sabe. Existem muitas agências maravilhosas no Brasil e no Sim, mundo sim. que têm esse trabalho forte de cuidado com o missionário, né, eh, mas eu acho que isso não substitui a a importância de estar, na igreja local, de estar vinculado à igreja local, de estar envolvido com a igreja local. Sabe. Muitos missionários, por exemplo, são enviados para plantar igrejas, Aham. em outros países, em outras realidades, e eu sei que, fica difícil, manter, mas existem igrejas no Brasil que até têm disponibilizadas, às vezes, de link, pra que o missionário, de alguma maneira, Se fique alimente vinculado e se dali. alimente, e que perguntam e que cuidam. Então isso é importante, a gente se submeter à palavra, porque quando a gente vive em missão, aquilo vira nosso trabalho. Então, assim como você, que pode estar assistindo, acorda e vai para o seu escritório, vai, para o seu consultório, enfim, vai para a indústria, para a empresa, a gente acorda e vai fazer as atividades da missão. Então é o nosso trabalho, então é fácil cair na rotina, é Sim. fácil a gente, acabar Esquecer se que eu tenho um distraindo propósito. exatamente, e vira só aquele trabalho mecânico, né. É fácil isso acontecer. Então, eu acho que não pode ser só da própria missão o cuidado com o missionário e essa alimentação, da vida espiritual do missionário mesmo, mas é importante que a gente tenha a igreja local, que a gente esteja envolvido com outras pessoas e que a igreja local veja que tem um missionário lá dentro trabalhando Sim, também. É lógico que eu estou falando isso dentro de uma realidade de Brasil, né. Mas existem outras realidades missionárias transculturais que não existe essa possibilidade de você frequentar uma outra igreja ou isso. frequentar, porque você foi enviado para plantar uma igreja, Não tem então outra igreja perto, não muitas tem, vezes. não tem igreja para frequentar. Mas é importante que essa pessoa ou essa família, não seja abandonada, Recebam a cuidado. igreja precisa dar atenção para Uhum, essa pessoa que foi enviada, entendendo o papel que ela está fazendo ali, o trabalho que ela uhum. está fazendo ali, e tá literalmente suportando em amor esse trabalho, perguntando, vendo como é que tá, vendo o que que a pessoa está Muito bom. precisando. Precisa existir esse acompanhamento, esse vínculo, sabe. Às vezes não tem a possibilidade de frequentar um lugar, às vezes você está no país perseguido, e você não tem um lugar para ir. Uhum. Mas, de alguma maneira, eu acho, que é essencial esse vínculo, sabe, esse: "Olha, os meus irmãos estão olhando para mim, estão se preocupando comigo, Especiais. estão, a gente tá aqui andando junto". E a gente tá se submetendo à palavra, porque não é porque é missionário, que é pastor, que não vai submeter à palavra. Pelo contrário, precisa imensamente de estar sendo submetido à palavra. A gente tem crise de fé, né, a gente fala: "Ah, não, tô com crise de fé". Eh, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu tô com uma crise de fé, eu preciso ouvir a Não tem palavra. pra onde fugir, é Eu pra preciso palavra ouvir, que eu você preciso ser foge. submetido à palavra. E às vezes, lógico que lendo também, tendo seu tempo com Deus, mas, tendo a exposição bíblica, eh eh, de alguém estar ali, esmiuçando e falando da palavra para você, para que aquilo entre no seu coração e realmente crie raiz, né, na nossa vida. Muito bom. Em relação à liderança, como é a vida de um missionário com um líder? O seu líder hoje primordialmente é da base missionária ou da sua igreja local ou da sua igreja em Recife? Como é que você lida com isso? Porque É um mix, eu acho. é um mix, né, imagino que tenham muitas outras pessoas também em situações parecidas com a sua, Sim, sim. ou que vão viver isso. É é uma mistura. Eu nunca gostei de, tipo, vou andar solta, né.
Nunca me desvinculei da minha igreja de Recife, mesmo não morando lá há 6 anos. É a minha casa ainda, assim, quando eu vou para Recife, eu estou na casa da minha família, eu estou na casa da minha família como igreja também, indo lá nos domingos até, nos últimos 2 anos ainda mais, por ser seminarista, então, às vezes eu participo da questão de ordem de culto, me envolvo com isso também. Então tenho esse vínculo com a minha igreja mãe, né, digamos assim. Sim. Eh, Tenho uma igreja também em Vitória, que o pastor sabe que eu não vou, me confirmar, nem fazer o processo de membresia lá dentro, porque eu tenho esse vínculo em Recife, meu processo de membresia é em Recife. E ele entende que você é uma missionária Isso, em ele entende Vitória, que eu sou missionário em Vitória, então, que eh seria diferente se você tivesse, por exemplo, se mudado completamente para isso, Vitória, isso, e ali você iria fazer suas raízes. isso, seria diferente. Que é a situação de alguns outros Sim, colegas meus, de missão, a situação é essa. Mas a minha especificamente eu tenho esse vínculo com uma igreja, mãe em Recife, e também frequento uma comunidade local, né, e o pastor sabe como é a minha situação, então eu fui abraçada, fui acolhida por essa comunidade, como missionária, então eles entendem minhas ausências também, né, muitas vezes eu não estou porque eu estou viajando em missão, e muitas vezes eu viajo para estar presente em atividades da minha igreja de Recife, sim, eh, mas tenho essa igreja que me abraçou também lá em Vitória. atualmente. E, além da liderança da própria missão, né. A gente tem reuniões semanais e, a nossa líder, né, Andréia, é uma pessoa que eu presto contas, então tenho uma proximidade, um vínculo próximo. Então tem essas pessoas, né. Tenho pastores também de vida de anos que cuidam de mim desde criança, então tenho todos esses vínculos. Além dos meus grandes amigos de vida, que também me acompanham aí na jornada. Tenho muitos amigos na fé que a gente anda junto e isso é muito bom. Em relação, outra pergunta aqui mais private, em relação a às emoções de uma missionária, você já se sentiu abandonada, sozinha? Porque você falou aqui de muitas pessoas, que você é rodeada de muitas pessoas, mas às vezes não é Sim, a quantidade de pessoas, né, às vezes a gente, não é. sei, já se sentiu abandonada em missão ou não? Não, eu acho que a palavra abandonada não. Tá, bom, isso é Não, muito bom, não, porque isso pelo menos acontece bastante, é algo assim, no meu caso, eu acho que eu nunca senti isso, um abandono. Saudade muita, é o dia a dia, né, muita, é do o dia a dia. É viver convivendo com saudades. Eh, e não melhora, a gente acostuma. é, acho que a gente acostuma, tem dia pior, tem dia melhor, quando a gente vê alguma coisa que a gente queria estar perto, né, ver foto, vídeo, aí É. dá aquela balançada no coração. Mas solidão sim, eu acho que solidão é algo que, eu acho que é comum do de quem vive em missão, Hum. vez por outra conviver com o sentimento de solidão. E não é ausência de pessoas por perto, Sim. é algo que eu acho que é mais profundo, porque, acho que depois que a pessoa entra em missão, eh, parece que nenhum lugar mais é sua casa. O lugar que você morava não é sua casa, você sabe que você tá todo mundo lá, todo mundo vai receber e E vai tá ser lá, vai igual, ser tá lá. igual. Mas não é 100%. O lugar que você mora hoje também não é 100%, Não. porque apesar de ter muitas pessoas e ter muita gente boa por perto E e você ter ter sua casa, seu eu ter minha lugar. casa e a gente vai fazendo amizades, né, e tudo bem, mas, são pessoas que não conhecem a minha história 100%. É diferente estar com pessoas que eu tenho que explicar, às vezes até uma coisa que eu falo por conta do meu sotaque, da questões regionais, é diferente. Nem todo mundo tem o privilégio de ter nascido em Né, pois Recife, é, nem então, todo mundo nasceu com desculpa. esse privilégio.
Eh, então tem coisa que, poxa, eu não queria ter que ficar me explicando as nossas manias, as coisinhas do nosso jeitinho, que gente que me conhece desde a infância, adolescência, É natural. é natural. Então, parece que nem o lugar de origem é casa, nem o lugar de agora é casa, e talvez nenhum lugar futuro seja essa E ao mesmo casa. tempo todos são. E ao mesmo tempo eu tenho casa em vários lugares do É. mundo, que eu sou muito bem recebida, muito bem acolhida, mas eu acho que fica esse gap aí, né, esse buraco que eu acho que faz parte de um sentimento do que há de vir. Hum. Esse sentimento de fato ainda não chegou. Já é, mas ainda não. A gente usa muito essa frase lá na Avalanche, o já, mas o ainda não. É o já, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi completamente consumado. Então eu acho que faz parte desse sentimento do que a gente ainda está aguardando, a volta de Jesus, sabe. Eh, eu acho que fica sempre esse sentimento, sempre esse buraco, e eu acho que é algo com que a gente vai conviver, pelo menos, muita gente que está em missão já me relatou de também experimentar desse mesmo sentimento. E gente que já foi para a missão transcultural, passou um período e depois voltou para sua igreja local, tal, e tá lá com os mesmos amigos, as mesmas pessoas, mas parece que tá alguma coisa faltando ainda, tem alguma coisa que não está mais como era antes. Eu acho que essa sensação faz parte da vida de missão. E a gente tem que entender que tem muita forma de você fazer missão. Então, por exemplo, a nossa família, a gente veio do Brasil, de Recife, para o Aham. Canadá, 14 anos, em missão. Mas a gente veio em missão com um processo imigratório, Sim, né, a gente teve que aprender idioma, teve que mudar, com uma filha pequena, grávida da segunda, lembro bem. com toda a família falando: "Tem certeza?", alguns só falando: Eu "Vai, estava vai". lá no aeroporto, Eu estava lá chorando junto e eh, minha pressão alta, com a barriga a barriga enorme, enorme, usando o sapato de de Henrique, Henrique, mal porque estava cabia. toda inchada com a gravidez, assim, já no É, finalzinho. é. E foi um chamado missionário, a Sim, gente sim, veio sem saber como Deus iria desenrolar a história, né, a gente veio na obediência, como eu isso, sei que a sua vida é sim. também. E aí a gente olha pra trás e dá risada de um monte de coisa, eu fico lembrando de quando eu estava fazendo as malas e quando Deus falou pra gente pra dar as coisas que a gente tinha, e a gente não tinha nada aqui no Canadá, e ele falou: "Quando eu chegar lá eu vou dar o quanto você for precisando, eu vou lhe suprindo". E hoje a gente ri e conta como uma história linda de fé, Mas mas o vai viver processo foi de muito na hora que tá choro. vivendo é Eu uma lembro, loucura. abraçar seus pais e falar: "Tem certeza? Aqui você tem casa", É, e os nossos avós e, né, os outros tios e primos e é, os pais então, a coisa missionária romântica, ela existe quando a gente vai contar a nossa história. é. E aí hoje você olhando de 6 anos atrás a sua história, o que é que hoje você consegue contar de forma romântica, mas que na hora foi perrengue? Deve ter um Cara, monte aí, viu, eu eu consigo acho lembrar que de algumas coisas. o processo todo, pra ir, né, parece que assim, até contei no podcast anterior, o processo pra eu ir pra missão, nossa, pai, foi tudo se encaixando, e tal, mas na hora que eu estava vivendo era É, desesperador, sim. entendeu, era desesperador. Os medos, os momentos de solidão que, eh a gente fala: "Não, Deus deu amigos, hoje eu tenho amigos em todos os lugares do mundo", mas, É, no momento que você tá no primeiro depois de mês, na primeira semana, não era e depois de um longo período de trabalho ou de muitas viagens uma atrás da outra, que você foi super bem recebido, super acolhido e tal, mas assim, você tá cansado de fazer um monte de coisa atrás da outra, e você queria descansar,
às vezes, ainda não tem essa oportunidade naquele momento, ou precisa de um alívio, e você não tem nem não é É. de imediato que você tem as coisas. Deus dá sim os alívios, Deus dá momentos de descanso, Deus me deu muitas coisas nesse período todo, assim, que eu tenho total consciência que eu não mereço, Que veio dele. e que veio dele, assim, que não tinha como, e veio da mão dele mesmo. Eh, mas o processo é difícil, é doloroso. E nem sempre você tem todas as certezas, tem convicção, tem: "Não, é isso mesmo", tal. Passa muita coisa na cabeça, muita dúvida, muita coisa assim: "Não, não é possível. Eu vou embora desse lugar, eu vou desistir disso tudo aqui, isso aqui não é pra mim não, eu posso voltar, eu tenho um emprego garantido se eu voltar para Recife, eu tenho, né, Os um lugar para amigos, ficar, tenho família, um a amigo, igreja. família, a gente dá um jeito". Enfim, ou largar isso daqui, isso passa na cabeça, Claro. não tem como, eh, como negar isso. Eu não costumo romantizar essas histórias todas, são histórias muito legais que a gente vai contando, eh, histórias de aconselhamentos, histórias que, de vidas que a gente viu serem transformadas, mas que a gente acompanhou o processo também doloroso que foi, a gente convive com muitas histórias difíceis, a gente escuta muita coisa difícil, mas, não sei, no final das contas é ver a mão de Deus em todas elas, E ver que vale a pena obedecer. e vale a pena obedecer, não por mim, às vezes eu não vou nem ver os frutos daquilo, E às vezes eh, o fruto nem é a pessoa que você tocou, é alguém que lá na observou, frente, é a mãe que viu a mudança na filha, é a vizinha, é aque você é, não tem, não tem não é pra ideia. você, por isso que Aí tem hora que parece que a gente, assim, tá jogando um monte de semente que eu não faço ideia do que vai brotar ou não. E às vezes aquilo que eu acho que eu investi mais tempo não é aquilo. Enfim, no final das contas não é sobre mim, não é o pra mim reino não é mesmo, seu. não é meu. Eu tô trabalhando aqui e eu tô É, fazendo as coisas pra ele, isso. e pra mim é um privilégio. Eh, e eu preciso me lembrar disso também, que é um privilégio, porque às vezes é só: "Ai, que saco", né. Uhum. É. Não, eu não costumo romantizar muito as coisas não. Eu sou mais realista. Até pelas coisas que a gente trabalha, né. A gente trabalha com muita coisa difícil de engolir, difícil de digerir, Imagino. difícil de ouvir, difícil de assistir. Eh, trabalhar com Eu não vou questão de nem violência é é, eu complicado. não vou nem te pedir para dar um exemplo desse, porque eu sei que seria expor pessoas, mas eu quero saber o outro lado, como é que você lida com os seus sentimentos, lidando com tanta coisa difícil de ver? Olha, lembrando que aconselhar é fazer companhia na jornada de alguém. E lembrar que eu preciso dessas companhias também, na minha. Eh, e é muito comum, por exemplo, às vezes a gente tem momentos de aconselhamento dentro de sala de aula mesmo. Eles acontecem, às vezes acontecem de forma mais aberta, dentro da sala aberta, não é aberto para todo mundo, é para aquele grupo, Sim. aquela turma. Eh, por exemplo, às vezes ter assistido o André aconselhar alguém em sala de aula, e eu, por conhecê-la, saber que coisas ali respingaram de alguma maneira na vida dela, na história dela. Sim. Só que naquele momento ninguém sabe, não tá aparentando nada, e quando termina, eu ir perguntar: "Tá tudo bem? Aham. Como é que você tá?". Eu acho que é ter essas atenções, sabe, e não andar sozinho. A vida do conselheiro é solitária, mas a gente não precisa viver sozinho. Então acho que a gente tentar ter um grupo, eh, pra caminhar junto é muito importante, para que a gente vá compartilhando essas situações, sabe, entre a gente. E na própria equipe também, a gente às vezes traz algumas questões para a própria equipe, então ser acompanhado por alguém é muito importante. E isso não é só para membro de igreja, é para o pastor da igreja também, é para o pastor presidente da igreja, o sênior, ter esses pares, sabe, Porque no para final das compartilhar. contas, é todo mundo filho de Deus em funções diferentes. É, Então não não tem ninguém tem: que tá "Não, imune, esse aqui é não superior", tem. não, não, eu não,
não sou muito dessa linha não. Eu tenho muito essa questão de honrar a minha Claro, liderança, sim, lógico, mas, entendendo que mas não endeusando ninguém, não, de né. forma alguma, de forma alguma. E você falou sobre os temas das suas escolas, eu queria que qual a escola que tem hoje, que é mais procurada pelas pessoas? A de sexualidade, hoje é a escola de sexualidade. Por que que você acha que Porque, é um tema que é muito latente desde sempre. A gente vê que coisas que envolvem questões de sexualidade, elas, mexem com todo mundo. Eu vou falar uma expressão, mas espero que vocês me entendam bem, mas, se a gente for ver no aspecto de rede social, questões comerciais, essa temática é algo tudo que apela? vende, É, né, vende muito, é muito apelativo e a gente está sendo muito bombardeado por todas essas questões. Eh, e a gente tem experiências pode ter experiências muito positivas, mas também experiências muito negativas e desastrosas e dolorosas. Então, essa é uma das escolas que é mais procurada, eu acho por conta do tamanho da dor, do buraco, do rombo que isso pode deixar na nossa vida, né. Se a gente pensar em sexualidade, a gente vai, pensar também na questão da identidade e o quanto isso tem sido ferido também. Eh Poxa, é muito triste a gente olhar e ver índices de violência, sim. de abuso, de questões assim, isso é desastroso, né. Então a gente recebe muita gente que tem muitas dores nesse sentido, muita gente em conflito, e o que a gente propõe é expor o que que a Bíblia vai falar sobre isso, Muito né. bem, É a isso. proposta bíblica para isso que as pessoas não precisam, acreditar, não precisam querer viver isso, mas existe uma proposta bíblica. E a gente, como Avalanche, expõe a proposta bíblica. Existem outras por Uhum. aí, mas também existe a bíblica. E o que a gente quer é para aqueles que querem, que assim desejam, que sejam livres para, eh, decidir seguir pelo caminho bíblico. Aqueles que querem, a gente quer expor biblicamente o assunto. E quais se você pudesse me falar, assim, tipo, as 2 maiores dores nessa escola, que as pessoas chegam com elas, apresentam pra vocês? Na de Olha, sexualidade especificamente. tá, eu acho que questões que envolvem violências, né, abusos na infância, eu acho que isso tem bastante coisa, ou conflitos mesmo dentro dessa área de Identidade, talvez. questões da sua própria identidade, de não entender, Hum. o próprio coração, a dinâmica do próprio coração, porque eu desejo coisas que eu não deveria, porque eu penso coisas que eu acho que eu não deveria pensar, eh essa questão até desenfreada mesmo dentro do nosso coração, eu acho que são, Essa essas. escola específica é só presencial? A gente tem, não a gente como Avalanche, mas a Andrea, nossa líder, que foi quem foi sistematizando o assunto, né, desenvolveu um conteúdo maravilhoso sobre isso. Ela tem o escola online, em que em 2 modelos, tem um que é mais focado em liderança, que é o Haja Luz, e tem a escola online de sexualidade. Então ela tem dentro da plataforma chamada Estante da Andrea, então quem quiser acessar de forma online tem essa opção desse material, e através da Missão Avalanche a gente tem a escola presencial. Tá. Eu acho que são Porque são às modelos vezes diferentes, são propostas diferentes, uma não substitui a outra, eu acho aham. que não, porque a vivência da experiência presencial, do compartilhar ali com a turma, é muito interessante, é muito rica, e a possibilidade do conteúdo online de você conseguir pausar mais e anotar e destrinchar também é muito rica. Então não é raro gente que faz as 2, entendeu? Faz online, faz presencial, ou faz presencial depois vai para online. Eu fiz presencial, depois eu fiz online, e revisito às vezes online para pegar algum conteúdo de uma aula, alguma coisa assim. Então acho que
São 2 ferramentas maravilhosas. A gente Tá, pode então para o pessoal que mora aqui no Canadá ou mora fora do Brasil, pode começar pelo online, pode, e perfeitamente, aí se Deus perfeitamente. confirmar e enviar você para o Brasil, pega o Isso, voo e vai embora. conteúdo maravilhoso, sim, e altíssima qualidade. E você falou também sobre a escola do alimento, qual o nome? Fé e alimento. Fé e Alimento. A escola é bem interessante essa escola, a gente tem práticas também de que a gente vai cozinhar, tal, mas às vezes a gente acha que a Bíblia não toca em certos assuntos, e aí a gente vai expor essa nossa relação com o alimento, o que é que tem a ver. Fé e alimento, o que é que tem a ver a alimentação, a gente vai ver que boa parte das palavras de Jesus envolvem alimento. Poxa, a ceia, Ele fala sobre ele mesmo como ele pão, fala né. sobre ele mesmo como pão. O sangue dele como vinho, então a gente vai trazer essas abordagens e tem um conteúdo bem interessante também, assim como a escola de autocuidado, às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com crente, mas existem diversas áreas que a gente trata nessa parte do autocuidado, né, a gente vai falar de finanças, de tempo, do corpo, das emoções, de todas essas esferas dentro da escola de autocuidado. A gente fala sobre luto, coisas que geralmente a gente não toca muito nesses assuntos, então também é uma escola bem interessante. E a escola de aconselhamento também, eh, tem um tem uma paixãozinha por essa escola de aconselhamento. Contar uma história que eu gosto de contar quando eu dou aula. Um dia a gente chegou na base, né, todo mundo, no prédio antigo, né, a gente se mudou recentemente para uma casa nova, mas o prédio que a gente, esteve lá durante 20 anos, é um prédio de 5 andares. A gente chegou, tinha acontecido uma escola recentemente, e aí a gente tinha fechado tudo, desligaram geladeira, freezer, achando que não tinha mais nada dentro. E aí um dos meus colegas subiu, e quando ele estava subindo a escada, ele começou a sentir um cheiro muito ruim. Hã. E a gente: "Ih, deu ruim alguma coisa, morreu algum bicho", alguma coisa assim, né. Aconteceu alguma coisa aí. Aí quando ele subiu, ele viu que tinha uma geladeira que estava com a portinha entreaberta, assim, e tinham desligado a tomada. Provavelmente acharam que não tinha mais nada dentro da geladeira, mas tinha alguma coisa lá dentro. Aham. Sabe aquelas geladeiras que tem você abre a porta grande e dentro tem uma portinha pequena com um Sim, mini freezer? freezer. Tinha alguma coisa dentro desse mini freezer. Nossa, eu já Eu tô falando alguma coisa, porque a gente não faz ideia do que era que estava lá dentro. hã. E aí quando ele abriu essa porta, ele: "Ó, tem uma coisa podre ali dentro". E aí subiu a equipe inteira. Tava um cheiro terrível, tava muito ruim, muito ruim. Pensa um negócio Hum, que tava ali, sei lá, acho que há uma semana, e a gente não tinha subido, porque era o último andar sim. do prédio, a gente não tinha subido mais A ali. situação estava feia lá. Tava feio o negócio. Quando a gente abriu, eu tenho um pânico de barata, pânico de barata. Aí eu só falei pra ele: "Abre e vê se tem barata, porque se tiver barata você sabe que eu não respondo por Eu mim". expulso o demônio, porém barata eu não expulso. É, e barata é um negócio. Aí ele abriu, aí fiz: "Alguém tem que mexer aí, a gente vai ter que limpar essa geladeira". Então a gente começou a fazer uma força-tarefa. Aí eu me vesti com 2 sacos de lixo preto daquele grosso, aí eu fui peguei o objeto não identificado, tirei, aí alguém virou o saco do avesso, Ai, a meu gente Deus. amarrou, Tá, só que estava cheia de larvinha, estava assim, eu tenho muito problema com isso. Vai. estava um caos. E aquele cheiro terrível, então tirei o objeto dali, a gente tirou aquele negócio, foi, jogou no lixo, aí veio uma outra amiga, começou a jogar, Água água sanitária? sanitária. Ah, que bom, faria isso. Começou a jogar água sanitária assim, ó, cloro lá no negócio, Aham. brá. Depois tocou fogo, acabou. Enfim, a gente foi, começou nessa veio com VAP e tal, começou a limpar a geladeira. Ah, Foi um processo para limpar ela toda, para tirar todas as larvinhas, enfim. muitas mãos envolvidas. Muitas mãos envolvidas nessa limpeza dessa geladeira. Eh, e depois de um tempo, ela voltou a funcionar normalmente, para gelar o refrigerante da cantina, e ela estava lá, funcionando, Como se depois de um nada tivesse tempo, acontecido. como se nada tivesse acontecido. Por que que eu conto essa história dentro da escola de aconselhamento? Porque muitas vezes o nosso coração é essa geladeira, e a gente precisa que a igreja se envolva em muitas mãos, para tirar aquilo que está podre de dentro do nosso coração,
para jogar cloro, que vai ser eficaz para matar tudo que é bicho, bactéria. Pra não tocar fogo. Para não tocar fogo, a gente não vai eliminar a geladeira. É, Ela pode voltar a funcionar normalmente, sim. depois que for submetida à palavra de Deus e ao trabalho da igreja ali envolvido. Então eu sempre conto essa história nas nossas escolas de aconselhamento, porque muitas vezes o meu coração é aquela geladeira e eu preciso da igreja fazendo isso no meu coração. Muitas vezes eu, como igreja, preciso ignorar o meu nojo, a minha cara feia para larvinha e para cheiro ruim e meter a mão mesmo naquilo ali, para arrancar aquilo do coração do meu irmão, com muito amor, para que o coração depois faça o que ele tem que fazer, ele vá adorar a Deus, entendeu? Tirar aquilo que está impedindo a adoração ao Senhor para que ele siga adorando. Então, às vezes meu coração vai ser a geladeira, às vezes seu coração vai ser essa geladeira, e a gente vai precisar da igreja envolvida nisso, um no outro. Então, o aconselhamento tem um negocinho com aconselhamento, porque eu Nossa. vejo a nossa vida assim, os nossos corações assim. É, e eu acho que a gente pode fechar com essa história linda que você contou agora, e lembrar que o ser humano não foi feito para andar sozinho, porque você não tem condição de limpar a sua própria sujeira, Uhum. precisa da mão do outro ali te ajudando. E a escola as escolas que vocês oferecem vêm para trazer diversas ferramentas Isso, para que isso seja possível no reino de Deus. isso. Então, para as pessoas que não conhecem Avalanche Missão, O site avalanchemissões.org, Instagram Avalanche Missões. lá as Facinho de pessoas achar. podem ofertar, podem ser mantenedores. Podem ofertar, manda e-mail pra gente, tem nossos contatos lá, você pode entrar em contato com a gente, tanto no Instagram, quanto no site a gente vai ter as informações sobre as escolas também, maneiras de ofertar. Se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp, manda um e-mail que a gente vai responder com muito carinho, com muito amor. A gente agradece muito a sua contribuição, a sua oração, orem pelos missionários do Avalanche, orem pela missão Avalanche. Vai ser maravilhoso poder receber você também, se você puder estar com a gente em alguma das escolas. Se quiser visitar, se estiver por Vitória e quiser visitar a nossa base também, a gente está muito aberto para isso. Olha que eu vou, viu. Vamos, Então tá. Gente, obrigada para você que ficou até aqui ouvindo o Coração de Carina, maravilhosa. Obrigada, eu Carina, que por ser agradeço. tão especial. Há muitos anos, desde que você nasceu, você é especial para mim. Apesar que ela queria sempre as bonecas que eu tinha, apesar dela ter as delas, ela queria as minhas, mas eu tô agora em nome de É assim, Jesus, primo é assim. liberando Olha, perdão, limpando a geladeira das olha, bonecas. Obrigada a você que ficou até aqui agora, que Deus abençoe você, sua casa, que você consiga amar a Deus sobre todas as coisas, porque nele tudo é possível. Deixa o seu like, mostra aqui pra gente nos seus comentários o que é que você mais aprendeu, o que é que você mais gostou aqui e envia esse vídeo para quem você ama. Deus te abençoe, até a próxima.